Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, vamos adentrar no capítulo 5, Civilização Negra na África. Um estudo muito importante. Eu estou lendo os títulos e subtítulos de acordo com a sua extensão, né? Tem títulos e subtítulos que são maiores, então eu divido em parte 1, parte 2 e parte 3. E tem subtítulos que são menores. Então a leitura é mais curta, né? E o vídeo fica mais curto. Então vamos lá, capítulo 5, Civilização Negra na África. Antes de embarcar nossa viagem para a civilização da África, acho que seria interessante para os leitores e estudantes da história africana saber como o continente africano recebeu seu nome. Em primeiro lugar, em períodos antigos, os hebreus negros se referiam ao Egito, o guardião do portão nordeste da África, como a terra do presunto. Os etnólogos hebreus adotam o nome homônimo Cã, porque estavam conscientes do fato de que muitos dos descendentes de Cã viajavam da Ásia para o sul e habitaram o continente que hoje conhecemos como África. Parece que não houve semitas ou indo-europeus na terra e Cã, África, antes da escravização dos hebreus e da invasão de Iquisos. A antiga Palestina fazia parte da terra de Cã antes que os hebreus vieram e expulsaram os cananeus, camitas. Parece que os primeiros antropólogos e etnólogos classificaram as raças com base no desenvolvimento cultural e não com base no parentesco, mas os hebreus são uma exceção. Os primeiros gregos distinguiram entre os helenos e os bárbaros porque queriam que o seu próprio povo aparecesse superior. Alguns deles afirmam que eles originaram tudo. Os romanos avançados sentiram-se culturalmente superiores às tribos bárbaras do norte e eles escravizaram muito desses bárbaros. Os egípcios subjugaram e venderam outras tribos africanas que eram inferiores a eles, em cultura e se conceberam como raciais e culturalmente superiores a outras pessoas submissas. Os estudiosos gregos se interessaram por pessoas negras 600 anos após a fundação de Náucratis, uma colônia grega no delta do Nilo. Cerca de um século depois de Cristo, os historiadores gregos Estrabo e Diodorus classificaram as raças etíopes, raças negras no interior da África. Os gregos receberam escravos do Alto Nilo e a oeste do Nilo, adjacentes ao reino etíope. Herbert Wendy cita Aristóteles, que diz que os pigmeus vieram do Alto Nilo, que é a Etiópia. Em grande parte da literatura grega, ao se referir ao africano, os gregos usavam a palavra etíope. Além disso, os mapas da África durante a Idade Média mostram esse continente como a Etiópia. Sabendo que a maior parte da África era chamada Etiópia, o professor de zoologia e antropologia Johann Blumenbach
classificou as espécies humanas em 5 categorias: caucasianos, mongóis, americanos, índios, malaias e etíopes. Então, pessoal, olha só. Antes do continente africano, né, receber o nome de África, era chamado de Etiópia, tá? Aquela extensão de terra toda, né? Era chamado de Etiópia, tá? E que eu me lembre, eu vi um mapa antigo, né? Dos países, né? Eu vi um mapa antigo e o continente Atlântico era chamado de continente etíope, tá? Antes de receber o nome de continente Atlântico, era chamado de continente etíope, né? Continente não, Oceano Etíope. Observe o pai da antropologia moderna, não usa o termo negro, mas etíope. Então, Blumenbach, que classificou as espécies humanas em 5 categorias, né? Ele não usa para se referir ao povo preto negro, né? Ele usa o termo etíope. Mas o nome moderno deste continente é a África. É derivado dos descendentes de Abraão e Quetura. Esses descendentes são Oflen ou Afler e Jafirrão, né? O historiador judeu negro Flávio Josefo escreveu o seguinte: Oflen, o neto de Abraão, através de Quetura, liderou uma expedição militar contra a Líbia e capturou-a. Quando seus netos colonizaram esse lugar, eles o chamaram de seu nome, da África. Na linguagem latina, o mundo da África é After, que é semelhante a Ofren ou Afer. O F no mundo depois e o Fir em Afer são intercambiáveis em muitas línguas. No norte da África, o romano ganhou uma vitória militar, o período da Terceira Guerra Púnica. Ostensivelmente, os romanos emprestaram o mundo depois dos antigos Lobi, que chamaram seu país Afer. O continente africano é uma gigantesca massa de terra. Sua superfície terrestre é quase 4 vezes maior do que os Estados Unidos. Como e onde a África recebeu sua população negra? Vinha do sul, do leste, do norte, do oeste, através dos oceanos poderosos, ou essa população se originou no interior do continente através de um processo gradual de evolução. Herbert Wendy e Basil Davidson dizem que presumivelmente veio da Mesopotâmia, Babilônia. A história dos antigos judeus negros indica que os primeiros patriarcas do povo africano migraram da Babilônia, mas há uma tendência entre muitos estudiosos para ignorar fontes judaicas por causa do preconceito e procurar em outro lugar a solução nas mitologias das nações. Muita verdade se perdeu na adoração de muitos deuses e na dedicação de muitos reis. Podemos colocar credibilidade nos registros judeus que registram a etnologia e as migrações dos antepassados dos africanos? Penso que sim, porque Abraão veio do distrito de Babilônia, que era o berço da civilização. Abraão
manteve as tradições orais transmitidas de Noé e Sem. Abraão tornou-se obediente ao único Deus verdadeiro. Nossa. Portanto, seus descendentes conseguiram transmitir uma longa religião, história, cultura e linguagem ininterruptas. Nenhuma outra nação no antigo Oriente Próximo pode se gabar ou reivindicar tanto. Mesmo tão grande como o Egito, sua antiga religião e língua estão agora extintas. Ou seja, nem o Egito pode se gabar tanto, né? Em questão de história, de religião, né? Eles não podem se gabar mais do que os hebreus, mais do que os descendentes de Abraão. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Então, realmente, olha só. Os camitas começaram a chegar na África a partir do Oriente Médio entre 5.000 e 3.500 a.C. Estes camitas eram, de acordo com os hebreus, Mizraim, Egito, Put, Somalilândia e para o oeste, e Cuxi, Etiópia. Os fenotros cananitas camitas não colonizaram o norte da África até o século IX a.C., quando estabeleceram a cidade de Cartago, em Túnez. Os egípcios e seus descendentes são Ludim, Anamim, Lehabim, Nafiturrim, Pafirrussim, Caslurim, Filistim e Caftorrim. O Nafiturrim estabeleceu-se no delta do Nilo e Pafirrussim é a cidade de Páfirus, no Alto Egito. Anamim e Caslurim também se estabeleceram em várias seções do Egito, mas os Lehabim e Ludim ocuparam o território a oeste do Egito, agora chamado de Líbia, e no oeste. Caftorrim ocupou a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, e Filistim finalmente habitou a costa inferior da Palestina. Quando os israelitas, sob Joshua ben Nun, invadiram a terra de Canaã, muitas tribos camitas cananitas migraram para o norte da África. Os cuxitas habitavam o leste da África ao longo da costa e partes do interior. Mas etíopes e semitas negros atravessaram o Mar Vermelho do extremo sul da Arábia e viajaram para o interior da África. Todo o continente africano foi povoado do norte e do leste. Mary Bentley, durante sua jornada pela Tanganyika, relata uma história do experiente Watusi da Ruanda. Ela diz que eles têm uma teologia exata. O relato da criação do mundo e uma tradição que eles derrubaram do norte. Também Herman Norden escreve sobre o povo de Uganda, está ao sul do Nilo e a leste do Congo. O terceiro filho de Cã é Put.
às vezes escrito Put. Os descendentes de Put foram encontrados em toda a área abaixo do deserto do Saara. Eles usam os nomes Futa, Fou, Fulas, Pou, Poube e Fub. Essas tribos decidiram-se em toda a África, da Somalilândia para o Senegal. O professor Goldberg diz que eles prefixaram seu nome para amostrar todos os distritos de qualquer extensão que eles já tenham ocupado. Eles têm Futa Torro, perto do Senegal, Futa Jalon e Futa Bondo, ao norte da Serra Leoa. Também há Futa Casson, Futa Zora, Futa Ferlo e Futa Dugo. Então, pessoal, olha só. Hoje nós adentramos, né, na civilização africana, né? Civilização negra na África, né? Descobrimos como foi dado o nome África, né? Que antes era chamada Etiópia, correto? Então, pessoal, aguardo vocês para o próximo estudo, tá bom? Até a próxima!